Estamos tratando nesse mês sobre os 5 brados da nossa fé. Isso diz respeito aos 5 solas. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o sola que o autor bastante prestigiado, Kevin Van Roser, acredita ser o mais importante dos solas. Você pode discordar dele, evidentemente, uma vez que os solas, e ele mesmo vai dizer isso, os 5 solas estão interligados. Você não tem como falar de um e não falar dos demais. Mas ele, diga-se de passagem, em seu livro Autoridade Bíblica, falando acerca da reforma protestante e dos solas, Autoridade Bíblica pós-reforma, ele vai começar com o sola gratia, e isso é bem deliberado, proposital. Ele vai dizer: olha, esse sola aqui é o mais importante. É uma opinião dele, mas eu acho que faz sentido. Sola gratia, somente a graça. Somente a graça. Nós não nos damos conta disso, mas frequentemente estamos fazendo tremular essa bandeira da reforma, o sola gratia, no cotidiano nosso. A minha vida está só a graça. Pastor, está só a graça. Minha família está só a graça. É isso mesmo, somente a graça. Eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. E inicialmente, eu quero ler um verso, o verso de número 8. Arrisco dizer que todo movimento espiritual da reforma protestante está fundamentado no versículo 8 de Efésios capítulo 2. Esse é o tipo de versículo que deve andar cravado no nosso coração. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Senhor, nós necessitamos da Tua graça nesta hora para compreender as verdades eternas do Teu Evangelho. Edifica-nos na verdade da Tua palavra é a verdade. Espírito Santo da verdade, nos guie tão somente pela verdade. Que a Escritura seja explicada e aplicada da melhor maneira. Que a Tua unção, ó Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós. É disso que nós precisamos. E assim oramos no nome e por amor
de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o ano era 1517, quando na Alemanha surge um pregador de ordem dominicana, ordem essa que era profusa em pregadores. Surge um monge chamado Johann Tetzel, hábil pregador e ao mesmo tempo ardiloso. Ele tinha uma boa oratória, uma capacidade de persuasão incrível. Com isso, sendo ele bastante ardiloso, como disse, e perverso, ele usava da sua capacidade de persuasão para explorar a fé dos ignorantes. Ele costumava, e isso em complô com o Papa Leão X, ele costumava lucrar bastante, arrecadar dinheiro, e isso com a venda e a propagação, claro, de indulgências. Comumente, Tetzel dizia o seguinte: tão logo a moeda tilinta na caixa, a alma do purgatório sai e salta. Tão logo a moeda tilinta na caixa, a alma do purgatório sai e salta. Nessa mesma época, havia um monge que não era um pregador como Tetzel, mas era um professor que estava incomodado com algumas questões da igreja e também com as pregações de Tetzel. Era o monge Martinho Lutero, não da ordem dominicana, mas de ordem agostiniana. Ele começa a perceber alguns equívocos e vai se incomodando com aquelas pregações equivocadas e, mais do que isso, com a exploração da fé. Se enchendo de tudo isso, Martinho Lutero reage e tenta provocar, no mínimo, um debate. Ele vai então à porta do castelo de Wittenberg e prega ali, afixando na porta as famosas 95 teses. Uma das teses, a tese de número 27, é uma denúncia frontal ao pregador Tetzel, porque Lutero diz o seguinte, na tese de número 27, pregam doutrinas humanas os que dizem que tão logo a moeda tilinte na caixa, a alma do purgatório subirá ao céu. Pregam doutrinas humanas. Essa era uma denúncia cirúrgica e frontal contra Tetzel, que estava pregando a venda de indulgências, fazendo com que os parentes vivos tivessem alguma esperança dos parentes mortos que estavam esperando pela libertação do purgatório. Mas Martinho Lutero, face a isso, não apenas condenava, ele não apenas denunciava o falso evangelho. Martinho Lutero também anunciava o verdadeiro evangelho. Na tese de número 62, Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O verdadeiro tesouro da igreja
é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Lutero entende, e com esse seu entendimento propagado, toda a estrutura papal estremece. O inferno certamente também. Somente a graça. O somente a graça é uma declaração bíblica, nós acabamos de lê-la, e é uma declaração que incomoda não apenas o sistema religioso, que prega a salvação pelas obras, mas o nosso próprio coração, que deseja de alguma maneira, alguma cooperação com a graça. No entanto, é a graça de Deus somente, sem mais. Esse é um assunto que é caro não apenas para a nossa tradição reformada, mas para as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Mas em especial, na carta aos Efésios, a famosa rainha das cartas do apóstolo Paulo, nesta carta o tema graça é preponderante e perpassa a carta do começo ao fim. Note, no capítulo 1, nós encontramos a graça primitiva, porquanto o apóstolo Paulo fala sobre a nossa eleição antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. No capítulo 2, o capítulo no qual nós estamos, nos deparamos com a graça suficiente para a nossa salvação. Nos capítulos 3 e 4, nós nos defrontamos com a graça misteriosa. Haja vista que o apóstolo Paulo vai falar sobre a união entre judeus e gentios, de modo que esses povos que até então eram irreconciliáveis, agora se tornam uma só comunidade, uma só família, e isso é um mistério até mesmo para os anjos. No capítulo de número 5, como também no capítulo de número 6, nesses capítulos, nós podemos enxergar aquilo que podemos denominar de graça capacitadora, uma vez que é essa graça que nos habilita a cumprir os imperativos paulinos, e não apenas isto, mas também nos dar a capacidade para ficarmos firmes contra as ciladas ou os dardos inflamados do maligno. Então perceba, toda a carta aos Efésios é uma carta que exala graça, e somente graça. Não obstante, o nosso intuito não é fazer uma leitura panorâmica da carta aos Efésios, ou uma reflexão panorâmica, mas sim uma meditação com base no texto em questão, que é Efésios capítulo de número 2, pensando então no sola gratia, ou somente a graça. E aqui, queridos, eu quero estabelecer uma verdade central, com o intuito de aprofundarmos melhor o assunto e entendermos melhor ou mais claramente o texto. A verdade central é: a graça suficiente de Deus é a nossa única garantia de salvação. A graça suficiente de Deus é a nossa única garantia de salvação. Quando nos perguntam, vocês são salvos? Nós respondemos, sim. Mas por quê? Nós respondemos, pela graça de Deus somente. A graça suficiente de Deus é a nossa única garantia de salvação. Nós somos salvos? Sim. Pelo quê? Pela graça de Deus somente. É esta graça suficiente que é a nossa única garantia de salvação. E quando nós olhamos para o texto,
de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, nós temos uma explanação absurda, de profunda, do apóstolo Paulo, no que tange a salvação pela graça. E ele vai sustentar que a graça é suficiente para a nossa salvação a partir do escopo triplo da nossa salvação, a salvação passada, a salvação presente e a salvação futura. Porque fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos definitivamente salvos. Com esse tipo de sistematização e de pensamento organizado, nós podemos começar explorando o texto e se maravilhando com o que a mensagem da graça tem a nos dizer. Nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Amados irmãos, ninguém jamais foi capaz de diagnosticar a condição da humanidade sem Cristo, evidentemente, como o apóstolo Paulo faz nesse texto. Porque a descrição do apóstolo Paulo, ela é precisa, ela é transparente e ela é fiel ao que de fato nós éramos e ao que o mundo sem Deus é. Não há nos livros de história ou de filosofia algum registro que se aproxime em dramaticidade ao que nós lemos agora. É porque o que ocorre é que muitas vezes nós lemos o texto e não percebemos o drama que está presente nele. Não percebemos as entrelinhas. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, a nossa condição era desesperadora. A nossa condição era uma condição de gente sem a mínima esperança. Ele está dizendo para a igreja, eu imagino o leitor, aquele que recebeu a carta, e no caso, cabe aqui o pastor da igreja, lendo para a comunidade da época, lendo isso aqui, e todo mundo chorando. O povo se comovendo com isso. Paulo dizendo: olha o que vocês eram. Olha como vocês estavam. E como era que nós estávamos? Mortos, escravizados e condenados. Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos enfermos, nós não estávamos doentes, nós não estávamos com uma febre alta, nós não estávamos na UTI, nós não estávamos assim procurando cura, nós estávamos cadáveres espirituais, sem vida pulsando em nós.
éramos cadáveres ambulantes, mortos em nossos delitos e pecados, mas isso não era a nossa condição somente. Além de mortos, nós estávamos escravizados. Escravizados pelo nosso inimigo de três cabeças, que sempre que posso, falo sobre ele. E a ordem que Paulo segue é, olha, vocês viviam assim no versículo 2, e seguiam a presente ordem deste mundo. A ordem deste mundo caído, e ele apresenta o nosso primeiro inimigo, e aí fala, e o príncipe do poder do ar, falando de Satanás. E não apenas isso, uma vez que esse espírito estava atuando em nós, vivíamos então escravos das nossas próprias paixões, porque a sequência no versículo 3 é: por causa disso, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E aí Paulo diz assim: está pensando que era só isso? E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Estávamos mortos, escravizados, condenados. Se alguém perguntar um dia o seu testemunho de vida antes da sua conversão, e é claro que quem lhe pergunta isso vai querer saber detalhes da sua história, mas caso você não tenha muito tempo, pode ligar o seu celular, se não tiver com a Bíblia em mãos, e localizar Efésios capítulo 2, e leia para essa pessoa os versos 1, 2 e 3. E diga: esse é o meu testemunho. Esse aqui é o meu testemunho. Esse aqui é o meu retrato, olha. Olha como eu estava. Eu estava morto. Eu estava escravizado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. E mais do que isso, eu era inimigo de Deus. Ou seja, eu era impossível. Eu era um desastre. Eu era um caos em pessoa. Do ponto de vista humano, não havia esperança. Você já parou para pensar o que seria de você se a graça de Deus não tivesse agido na sua vida? A que grau de monstruosidade você se encontraria, se é que se encontraria? O apóstolo Paulo, depois de descrever a nossa condição caída, descortinando a nossa interioridade, o nosso mundo sombrio, as trevas que nos cobriam, ele então coloca no versículo 4 uma conjunção adversativa. E aqui todos nós deveríamos parar
e passar o dia inteiro pensando nisso. Porque Paulo diz assim: olha, essa era a condição de vocês, vocês estavam mortos, vocês estavam escravizados, vocês estavam inclinados às paixões pecaminosas, vocês estavam condenados. E aí a gente começa a colocar a mão na cabeça e dizer: o que é que está acontecendo? O que é isso? Que imagem é essa? Ele diz: todavia. Ou, se na sua tradução tem mas aconteceu algo. Martyn Lloyd-Jones arrisca dizer que todo o evangelho está concentrado nessa adversativa. Toda a mensagem do evangelho está nesse todavia. Se não fosse esse todavia, se não fosse esse mas, isso aqui interrompe o fluxo de mal. Mas Deus, Paulo então evoca o ser que é perfeito em todos os seus atributos, que é completo, autossuficiente, criador de todas as coisas, que não depende de nós, que seria feliz sem nós, que é feliz sem a sua criação, mas que resolve criar o mundo, nos criar para compartilhar glória e alegria. Deus. E Paulo então vai nos levar a uma estrutura de virtude divina, falando da causa da nossa salvação e dizendo que o que ocorreu conosco se deu em virtude tão somente do amor de Deus. E que amor espantoso! O Santíssimo e Justo Deus, diante do qual nós, como pecadores, naturalmente, somos inimigos. Esse Deus que não compactua com o pecado e com o pecador, é cheio de amor. E dentro desse amor, como virtude suprema, Ele age com misericórdia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, amor salvífico, deve ser interpretado por nós, se possível, quando consideramos a gravidade do nosso pecado. Porque não tem como apreciar tanto esse amor sem um olhar depreciativo da nossa condição. E eu não estou pedindo para que você tenha uma reflexão autodestrutiva, não é isso. Mas, no mínimo, lance um olhar realista sobre quem você era antes da conversão. E veja que bicho você era. Mais parecido com um animal do diabo,
do que com um ser humano. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, isso é de tirar o fôlego. Isso é de arrebatar a nossa alma. Isso é de provocar as nossas emoções. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, irmãos, não houve nenhum movimento da parte de Deus em resposta a algum esboço ou reação nossa com relação à salvação. Eu gosto muito da ilustração que o R.C. Sproul usa em seu livro Eleitos de Deus, quando ele vai falar sobre a visão arminiana em contraste com a visão calvinista da salvação, e mais especificamente da eleição. E ele diz, olha, um evangelista fielmente arminiano, ele vai entender que o pecador está se afogando, e aí ele grita por socorro, e Deus, como um bom salva-vidas, lança uma corda ou uma boia para que ele se agarre e ali então seja resgatado. Então Deus faz a sua parte e o homem responde de alguma forma, segurando aquela boia de salvação. Imediatamente R.C. Sproul diz, mas tem um problema com essa ilustração. O homem, em sua condição pecaminosa, não está se afogando, está afogado. E Deus não pode jogar uma boia salva-vidas, porque um morto afogado não pode segurar a boia. O que é que Deus faz? Deus se atira lá de cima, mergulha no oceano da nossa morte, nos tira lá de baixo sem vida, das profundezas da morte, nos leva para a superfície e sopra fôlego de vida em nós, regenerando a nossa vida, de modo que voltamos sem saber ao certo o que aconteceu, e somos gratos toda a vida a este Deus que nos pegou quando ninguém mais poderia fazer alguma coisa por nós. Foi isso que Ele fez conosco. Ele nos resgatou da nossa morte, não sarando-nos da nossa doença, mas nos ressuscitando, nos dando vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E aí vem o verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nós entramos em um ponto extremamente importante da nossa doutrina, quando o assunto é qual a nossa relação com Cristo, ou qual a relação da igreja com Cristo. Porque há uma doutrina que é cara para nós, que é a doutrina da união mística com Cristo. Hoje pela manhã nós vimos qual é a relação, ou qual é a concepção que a Igreja Católica Romana tem da igreja com Cristo, e que para o catolicismo romano, a igreja é um prolongamento do próprio Cristo. O totus Christus, o Cristo em sua totalidade é a cabeça e o corpo, e a igreja sendo o corpo, a igreja é Cristo literalmente, ou a outra pessoa de Cristo. Nós não cremos nisto. Nós cremos que estamos numa relação com Cristo, mas essa relação com Cristo, ela é de caráter federativo, isto porque Cristo é o nosso representante,
Ele viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar. Ele é o nosso representante, assim como o primeiro Adão foi e fracassou. Cristo venceu e nós vencemos. E, portanto, há vitória nas nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem o aspecto federativo, o caráter federativo e o caráter místico da nossa união com Ele. Nós temos uma relação espiritual com Cristo. E o ponto que deve ser destacado é: nós estamos em Cristo e já estamos naquilo que o apóstolo Paulo fala de regiões celestes. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele tem uma sacada incrível. Ele olha para isso e diz assim: o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos em um lugar que o diabo não pode tocar, nas regiões celestes. Você que tem medo de perder a salvação, você que fica angustiado se pode perder ou não, quando Paulo fala sobre as regiões celestes, e que nós já estamos nas regiões celestes, o diabo não pode destronar você do lugar que Cristo colocou você. Ele não pode tocar na tua vida. Ele não pode te pegar e te lançar. Você já está na mão de Jesus Cristo. O diabo não pode te arrancar dessa mão. A tua salvação é preservada do começo ao fim por Ele. A partir de agora não é contigo não, sempre foi com Ele, entende isso? Não é que Ele abriu a porta da graça e diz: eu te salvei, agora te vira. Não, não é com você. É com Ele. Ele é quem sustenta isso. Ele é quem patrocina toda a tua caminhada. Você está sentado nas regiões celestes. Quem te colocou lá? Ele. Ele não vai te tirar de lá. Ele não vai tirar você de lá. Ele não vai tirar você disso. Você foi amado para sempre. A sua união com Cristo, ninguém pode divorciar você de Cristo. Nem mesmo se você quiser: eu não quero, mas não pode. Você não sai dessa relação. É uma relação de amor, uma relação de afeto que invadiu a tua alma. E que você pode dizer: Jesus é um amado da minha alma. Eu amo. Ele é a pessoa mais desejada. Eu tenho novas afeições. Ele mudou meu coração. Ele mudou a minha mente. Ele fez algo em mim. Verso 7 tem um propósito de tirar o fôlego, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui nós temos o que chamamos de teologia da arte. Para mostrar, isso aqui é estética. Para mostrar nas eras que hão de vir, a linguagem aqui é de eternidade, irmãos. Não é no futuro, é na eternidade. Isso aqui é estética pura. Pense no seguinte, pense no início do texto. Estávamos nas mãos de alguém
que nos moldava conforme a maldade, nos transformando em monstros. E aí ele nos arranca dessa condição e começa a moldar a nossa vida. E vai moldando com um propósito: nos apresentar na eternidade. O que é que vai acontecer? Algo inédito. Porque antes da criação, esse Deus, Jesus Cristo, em seu estado pré-encarnado, era adorado pelos seres angelicais os mais diversos. Até aí todo mundo espiritual sabe do que se trata: a adoração ao Deus triuno. Até aí todo mundo sabe. Mas tem algo que o mundo espiritual espera. A obra de arte de Deus. Os que já partiram ainda não podem se apresentar como essa obra de arte porque esperam a ressurreição. Mas o que Paulo está falando é do último dia na ressurreição, onde nós seremos apresentados por Cristo e os anjos irão nos olhar de cima para baixo, de baixo para cima, irão olhar para Jesus e irão dizer: eles se parecem contigo. Nós seremos louvados pelos anjos, obras de arte vivas, um espetáculo. E os anjos vão dizer: olha o que ele fez. É algo que foge o nosso raciocínio. Mas ele está fazendo uma obra na nossa vida, nos moldando de tal maneira, irmãos. Por isso que aquela ilustração ela é sempre bem-vinda. Do escultor trabalhando na sua rocha, passa um curioso: está fazendo o que aí? O escultor diz: eu estou fazendo a cabeça de um leão. Aí o curioso diz: mas como é que faz a cabeça de um leão? Isso deve ser muito difícil. É só tirar tudo aquilo que não se parece com a cabeça de um leão. E é isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ele está tirando da nossa vida tudo aquilo que não se parece com Ele. E esse processo é doloroso, mas no final é esplendoroso. Seremos a semelhança de Cristo Jesus. Essa é a nossa expectativa. E aí Paulo volta, irmãos. Ele fica, sabe, ele avança no pensamento e ele faz uma digressão e avança. Você, às vezes, parece que ele está perdido. Mas isso é proposital. Faz parte dos escritos clássicos, principalmente da época. Você está numa ideia e, de repente, você fugir dessa ideia e ir para outra. Por quê? Porque a mente, ela está tão encantada com um assunto específico e com os desdobramentos desse assunto, que ele sempre volta e avança, volta e avança. Você olha assim e diz: ele fugiu aqui, mas não fugiu. Olha como ele volta. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Há uma discussão
entre os intérpretes se o isto é em referência à graça ou à fé, ou se é a fé e a graça, a ambos. Irmãos, o ponto é, o fato é, o isto não vem de vós, é graça. E se for a graça, como de fato é, a fé está embutida. Por que a fé está embutida? Porque nós não podemos ter fé sem a graça. A graça é instrumental, é o instrumento por meio do qual nós recebemos a graça. Escute, a fé não é obra. Porque tem alguns que dizem assim, olha, a nossa obra é ter fé. Não. A fé não é obra. A fé é um dom. Como vai dizer Stott, a fé é a mão que se abre. Spurgeon dizia isso com frequência em suas pregações. As minhas mãos estão vazias. As minhas mãos estão vazias, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu recebo a dádiva, o presente, eu não tenho nada. As minhas mãos estão vazias. Ele repetia isso. Ele repetia tanto que uma senhora chegou para ele e disse assim, a gente já está cansado de ouvir sobre a vacuidade de suas mãos. Porque ele repetia, as minhas mãos estão vazias. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós não chegaremos com as mãos lotadas. Chegaremos com as mãos vazias. Como quem diz assim, eu dependo da tua graça. Sempre dependi dessa graça e cheguei aqui de mãos vazias. O verbo salvar aqui, e é interessante fazer essa observação, na construção grega da gramática, está no particípio perfeito. E esse particípio perfeito é interessante porque fala dos efeitos daquilo que ocorreu no passado, e que esses efeitos duram. Então, quando ele diz assim, vós sois salvos, pois vocês são salvos pela graça, ele está dizendo, olha, essa graça que alcançou vocês lá atrás, ela continua. Vocês são salvos o tempo todo pela graça. Isto é dom de Deus. E aí o verso 9, não por obras para que ninguém se glorie. Então, no dia que você se encontrar com Ele, você não vai dizer assim, Senhor, eu fui tão fiel, eu fui tão assíduo nos cultos, eu prestei tanta atenção à Tua palavra, eu fui tão fiel no casamento, eu fui tão bom na educação dos meus filhos, por isso que eu estou aqui. Não por obras, para que ninguém se glorie. Na tradução, que é uma paráfrase do Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, ele diz assim, isso não é demais? Isso não é surpreendente? Verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse final é interessante, porque cai por terra aquela ideia que muita gente divulga por aí, de uma graça barata. Ah, salvação é pela graça, então significa que eu não preciso fazer nada? Não, pelo contrário. Essa graça de Deus nos é dada, e ela nos habilita às boas obras. Nós fomos escolhidos
para as boas obras. Agora preste atenção no seguinte: não significa necessariamente que o que sai das suas mãos são boas obras. Porque não nos esqueçamos o que diz o texto lá de Isaías acerca da nossa justiça. A nossa melhor justiça é como um trapo de imundície. Todo mundo sabe aqui o que é trapo de imundície. É trapo de imundície. Se você chega assim e diz assim, eu fui o melhor pai, trapo de imundície. Eu fui o melhor filho, Deus, trapo de imundície. Eu ajudei muita gente. Eu fiz várias obras fantásticas. Ajudei os pobres, trapo de imundície. Eu fui nos hospitais, visitei muita gente, vivi minha vida toda me doando, trapo de imundície. Eu peguei todo o meu dinheiro e dividi com os pobres, trapo de imundície. Eu fiz muita coisa, trapo de imundície. Ninguém diante dele vai se gloriar. As boas obras só são boas obras porque nós estamos em Cristo Jesus. As nossas boas obras só são boas obras porque nós estamos em Cristo Jesus. Perceba então que até as nossas obras são obras de Deus, são realizações dele em nossa vida. Não é você fazendo por onde. E talvez alguém diga assim, pastor, tenha calma com essa palavra, porque aí ninguém vai querer fazer nada. Não é isso. Se você não quiser fazer nada, é um problema seu com o Evangelho, com Deus e com o mundo. O que eu estou dizendo é, tudo que produzimos é Deus quem produz em nós. E eu sei que esse tipo de mensagem é desconfortável, por quê? Porque todo mundo aqui, a começar de mim, quer ter alguma participação nessa história. Ninguém fica confortável totalmente em admitir que não contribuiu com absolutamente nada. Fazendo uma comparação bem fraquinha, quando você é convidado para a casa de alguém, para comer, para beber, para desfrutar, e você diz, o que é que eu levo? A pessoa diz, você não precisa levar nada, vá só você, apareça, você fica assim meio desconfortável, mas eu preciso levar alguma coisa. E você não se sente tão à vontade, aí a pessoa lhe dá carne, lhe dá bebida, lhe dá tudo, e você diz, rapaz, aí você diz assim, eu vou preparar algo para você ir lá na minha casa, e a gente tem esse senso. E Deus nos convidou para um banquete eterno, e a gente diz assim, o que é que a gente leva? Ele, nada. Não tem nada. Vocês não vão levar nada. Eu tenho tudo. Eu vou dar tudo a vocês. Eu vou providenciar tudo a vocês. Eu já providenciei tudo para vocês. O Evangelho da Graça não aceita contribuições da nossa parte. Salvação não é campanha de Deus. Salvação é o anúncio de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e por causa das obras de Cristo nós temos salvação. Somente pela graça. Eu quero encerrar e dizer o seguinte: eu já era crente quando descobri esse texto. Até então, mesmo na igreja, eu pensava
que deveria fazer algo para que Deus pudesse se agradar de mim. Foi quando um dia, eu lembro como hoje esse dia é marcado na minha mente. Eu estava no Pio 11, lá no Bessa. O pastor Sérgio Queiroz, pastor da Cidade Viva, tenho muito apreço por ele. Ele pregava em cima desse texto. Eu lembro de estar num cantinho assim, e ele dizendo assim: você não tem participação alguma. Eu, como assim? Eu me esforcei bastante para estar aqui. Diz: você não tem participação alguma, é pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu disse: Senhor, está errado. Quer dizer que eu não faço nada? E ele dizia: talvez você esteja perguntando, o que é que eu faço? Mas se eu fiz alguma coisa, mas eu tenho que fazer. Não, é graça de Deus, é um presente dele para você. Eu lembro que nesta noite eu fiquei muito mal, mas eu saí muito bem. Eu saí olhando com um sorriso no rosto. Eu disse: ele me salvou pela graça. Lembro que no outro dia, quando eu acordei, o dia estava diferente. Olhei para o sol e disse: que dia lindo. A mensagem da graça. Eu já estava na igreja, mas sem compreender a graça. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não compreendeu a graça, que não aceita a graça, que quer fazer alguma coisa. E Deus está dizendo: não faz nada. Não tem cooperação, não tem nada. Mas pastor, eu preciso ser obediente, né? Mas não para cooperar com salvação, e sim como efeito da salvação. Será mesmo, pastor? Tenho certeza. É por causa dele. Se nós somos salvos pelas obras, é pelas obras de Cristo. E somente pelas obras de Cristo. Descanse na mensagem da graça. Descanse no perdão dos teus pecados. Confie nele. Se ele diz que te salvou, ele te salvou. Se tu duvidas, duvide da tua própria dúvida, mas não duvide da graça de Deus. Dessa certeza. Ele provou isso. O Pai provou o seu amor. Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Gostaria que você baixasse sua fronte. Se você já aceitou essa graça, adore a Ele. Se você ainda não aceitou, aceite nesta noite. Receba como uma dádiva. Ele está dizendo: olha, é um presente para você. Não relute. Receba. Desfrute, se alegre. Beba o cálice da salvação nesta hora. O Senhor é gracioso. Ah, pastor, mas você não sabe o que se passou essa semana. Ele sabe. E é Ele quem está falando contigo. Ele está dizendo: eu te amo. Eu quero você para sempre. Nada vai arrebatar você da mão dEle. Você é do Senhor. O Senhor é teu. Nós estamos numa relação visceral de amor com Ele. Nem o inferno pode atrapalhar a nossa relação. Pai, nós queremos render graças
pela salvação. Render graças pela graça suficiente, pela graça salvífica, pela graça que é fonte de toda boa obra, sobretudo da obra bendita da salvação efetuada por ti. Queremos confiar somente na graça, se estribar somente na graça, descansar somente na graça, fazer tudo por causa da graça, expressar as nossas boas obras por causa das tuas boas obras efetuadas pela graça em nós. Ninguém vai se gloriar diante de ti. Ninguém vai ser exaltado diante de ti, batendo no peito, dizendo que merece. Mas todos estaremos nivelados pela graça, carentes do teu favor eterno. Obrigado pela salvação passada, presente e futura, pela garantia que temos, que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria que você se levantasse para receber a bênção apostólica. Gostaria de convidar o pastor Lorinaldo aqui à frente. Enquanto isso, eu vou lá para frente para esperar os irmãos. Recebamos a bênção apostólica, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, amoroso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, igreja. Uma boa semana para todos.